E aí, você também acha que a ciência é inquestionável? Você acha que a gente tem que acreditar na ciência de olhos fechados? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. É, Vou estar fazendo um tema quase que repetido, né? Eu falei sobre o estado de coisas das ciências na área da saúde no vídeo passado, mas eu vou complementar com esse vídeo de hoje porque assim que eu estava postando aquele vídeo, né? Logo em seguida eu entrei no Google e apareceu embaixo assim para mim que a ciência, apareceu uma matéria comentando que a ciência tem recebido muito ataques, né? Como se verdades científicas estivessem sendo atacadas por malucos, né? Então, assim, eu acho que isso chega a ser engraçado, né? Justamente porque está na essência da ciência a questão da discussão, né? Mas isso parece que estão tentando ocultar isso do grande público, né? Porque as pessoas que não participam da ciência, não sabem como é que é, nunca fizeram, e nem tem que fazer, nem todo mundo tem que se virar cientista, cada um tem o seu papel dentro da sociedade. É, Elas às vezes têm uma opinião muito assim, endeusada da ciência, né? Que são pessoas grandes intelectuais, grandes gênios, né? Que tiram conclusões, assim, verdades, né? E é todo mundo dentro de um grande consenso, né? E na verdade não é nada disso, né? A ciência, quando começou essa brincadeira, né, lá com Sócrates, ela foi justamente para questionar supostas verdades, né? Então está na essência da ciência, que é não acreditar em determinadas verdades impostas, impregnadas no meio social. Então isso é o normal da ciência, né? Geralmente essas discussões elas se arrastam décadas, às vezes até por séculos, e não se definem muitas vezes com um ponto final, né, com uma posição hegemônica, muito pelo contrário. As discussões terminam com grupos acreditando em uma coisa e acreditando em outra. Um grande exemplo é que você tem todo um paradigma científico, todo um viés da ciência, toda uma corrente que até mesmo desconfia da noção de verdade, né? Até o eu já foi questionado na ciência, né? Se a gente existe, né? Se o mundo externo existe, se é tudo uma, uma fantasia da nossa cabeça, enfim. Então a ciência ela se dá desses questionamentos. Isso faz parte da ciência, você questionar, você duvidar, né? Aquilo que aparentemente está comprovado, amanhã pode surgir um fato novo e aquilo não está mais comprovado como não estava tão, você pode achar que está comprovado, mas não estava tão comprovado quanto você imagina, né? Não só isso, o próprio mundo ele vai se transformando, ele vai se modificando, as relações, as pessoas, as tecnologias, os métodos, né? As ferramentas, os instrumentos de pesquisa. Então, quer dizer, está na essência da ciência essa constante, tanto que Sócrates, né, a ciência se definiu pela busca da verdade, que não era uma coisa que você alcançaria, mas era uma coisa que eternamente você ia se aproximar. Então, já está na essência, no princípio da ciência, que você vai estar sempre se aproximando, então você vai estar sempre aperfeiçoando, né? Ora, né, nem sempre de maneira direta, né, o linear. Eu acredito que esse avanço ele é ondulatório, muitas vezes a gente se afasta um pouco mais, aí se aproxima de novo, se afasta, né, dessa noção de verdade em diferentes âmbitos, né, do conhecimento humano. Mas uma coisa é fato, né? Você não tem verdades inquestionáveis na ciência. Então, assim, quando a mídia começa a comprar essa briga, né? Teve esses dias também no Fantástico uma reportagem sobre isso, por isso que eu estou tocando nesse tema. A mídia ela está comprando essa noção de que há um consenso na ciência e que quem questiona isso é maluco, né? Não há esse consenso, né? Todas as trazendo para as discussões do canal, né, que eu falo sobre jejum, sobre exercício aeróbico, HIIT, não sei o que, e você sabe que até mesmo nesses temas recorrentes você tem grupos defendendo dos dois lados e os dois lados supostamente embasados cientificamente, e isso é absolutamente normal, assim é a ciência. Um grupo defende um lado, levanta seus argumentos, o outro grupo levanta e defende os seus argumentos, e isso é saudável, e é assim que a gente cresce e é assim que a gente se aproxima, né? É através da discussão que a gente vai aprendendo cada vez mais e se aproximando da verdade.
Então, mas a mídia, de uns tempos para cá, eu tenho reparado que ela tem comprado essa ideia de que não pode questionar a ciência, né? E que ciência é essa, né? Depois eu quero fazer um vídeo que eu quero ter mais cuidado, fazer um vídeo, né, com mais atenção para falar sobre o que é ciência. A gente fala ciência, tá, mas o que é isso, né? Mas isso vai ficar para outro assunto, vai ficando na curiosidade aí, né? Mas então assim, não tem essa visão hegemônica, uniforme, esse consenso científico inquestionável. Isso é só de quem realmente, só as pessoas que não estão na ciência que podem imaginar uma coisa dessa. A gente costuma até comentar assim, brincando, que você consegue provar qualquer coisa, cientificamente falando, porque você tem sempre argumentos para os dois lados. Então você consegue, né, quem viu meu vídeo passado vai conseguir entender. Se você olha sobre um certo olhar, é uma coisa, se você olha sobre outro, é outra coisa, completamente diferente. Então, isso faz parte da ciência, né? Então eu vou dizer justamente o contrário. Desconfie de quem acha que você tem que confiar nas coisas de olhos fechados, que você não pode questionar, né? E se as pessoas que criticam, né, como se chamasse de maluco, hoje em dia se usa muito o deboche, né? Parece que é o grande argumento científico assim do momento é o deboche, né? As pessoas sabem praticamente só debochar, não sabem defender a ideia que elas se posicionam, mas elas sabem debochar da outra ideia. Como se o fato de você ridicularizar a outra ideia garantisse que a sua ideia fosse coerente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, isso também, já até pensei em fazer um vídeo sobre isso. Então quer dizer, desconfie dessas pessoas que acham que você não pode questionar, não pode pensar diferente, né? Vou trazer um exemplo até, pode parecer fora, mas não, tem uma relação direta. Nem Deus tem que ser assim, você tem que acreditar de olhos fechados. Tanto não tem que ele mandou o próprio filho para vir aqui fazer um monte de milagre, até morto ele ressuscitou, ele mesmo ressuscitou para fazer você acreditar. Quantos milagres a Bíblia não descreve, né? No Antigo Testamento e no Evangelho e no Novo Testamento. Ora, se não precisasse de prova, se não precisasse né, de que você de fato visse as coisas, não precisava de milagre, né? Deus falava e estava lá e a gente acreditava. E não é assim. Eu acho que para você acreditar, primeiro você tem que questionar. E aí sim você vai averiguar os fatos e vai ver que é aquilo que você imagina ou não. Isso é absolutamente natural. O cara que acha que vai acreditar numa coisa que ele nunca questionou, ele não está acreditando, né? Então tem que pesquisar, tem que questionar e a partir daí sim, né, você tirar as suas conclusões, né? Então eu coloquei alguns pontos aqui que com relação à ciência, né? Uma coisa que eu queria antes disso apontar é o seguinte: hoje em dia é muito comum, isso mais para a galera da área acadêmica vai entender o que eu estou falando. É muito comum um pesquisador ele publicar sempre numa linha, né, apontando uma coisa, né? Depois ele mesmo descobre que não é aquilo que ele está falando, e aí ele publica falando outra coisa. Então quer dizer, e isso serve para ele ganhar credibilidade, né? O fato dele falar de outra coisa que não tem nada a ver com o que ele estava falando, né? Em vez de tirar a credibilidade dele, né? Porque, bom, ele falou vários artigos sobre um tema e de repente falou outra coisa completamente diferente, não, ele ganha credibilidade, como se ele tivesse... O fato dele ter errado sempre não quer dizer que ele vai continuar errando, né? Então, quer dizer, isso é muito comum na ciência, né? Os pesquisadores trocarem de lado, assim, vão numa linha, de repente descobrem um fato novo e muda de lado, e aí depois volta. Então, quer dizer, isso é absolutamente normal. Outra coisa que dá muita credibilidade à ciência hoje é a tecnologia, né? Isso é uma outra discussão também mais complexa, né? Que a gente associa demais a tecnologia à ciência. E às vezes ela tem alguma relação, mas na maior parte nem sempre. Muitas vezes não tem relação, né? Então, se você não tiver avanço científico nenhum, ainda assim a tecnologia vai continuar avançando, né? É lógico que muitas vezes há essa relação, mas nem sempre,
né? Nem sempre a tecnologia, ela é uma questão da técnica, né? Porque já tem tanto conhecimento descoberto que com esse mesmo conhecimento que já tem, você pode continuar produzindo tecnologias novas eternamente, né? Então a gente vê um avanço tecnológico, a gente coloca tudo na conta da ciência, né? E nem sempre é essa relação tão direta, né? Então eu vou levantar alguns pontos aqui que eu coloco. Por que a ciência não é tão essa coisa, esse Deus na Terra, né? Primeiro, os cientistas são humanos, então eles estão sujeitos à falha, né? Esse é o primeiro ponto. Todas as instituições, todos os órgãos, né? No esporte, enfim, todas as áreas do ser humano falha, e na ciência não vai ser diferente, ele também falha, e falha muito, né? Você tem o conflito de interesses, né? Você tem a corrupção em outras áreas e também na ciência, não é diferente, não é uma área isenta. Você tem os interesses econômicos. Será que o cientista não fica abalado, influenciado por essas questões econômicas? Você tem os interesses do Estado. Na maior parte dos países é o Estado que financia a ciência. Será que o Estado não intervém? Será que ele não chega a dados ou a discussão, não favorece discussões ou áreas do conhecimento que lhe favoreça? Né? Então, quer dizer, é outro viés que você tem que não faz a ciência ser essa coisa pura e isenta, né? Como a gente gostaria que fosse e deveria ser, né? Mas não é. Você tem essa questão do mundo que não é o mesmo, as coisas nunca se repetem, né? Um dia é sempre diferente do outro, você tem as modificações, né? Você tem desde as modificações universais, as modificações atômicas, né? E fatores imprevisíveis que estão se modificando e que estão em franca evolução. Então, quer dizer, você tem novas tecnologias que mudam, a alimentação muda, o estilo de vida muda. Então, quer dizer, aquilo que era ontem não só pode não ser por ontem mesmo, mas como o contexto se modifica, você também precisa modificar, né, a interpretação desse contexto. Então o mundo também está mudando, isso faz com que a ciência necessariamente precise mudar. E se você olhar para trás, você vai ver ao longo da história, né, como eu já dei alguns exemplos aqui, a gente vê alguns erros clássicos das ciências, né, enormes assim. E mais recentemente, assim, o pessoal brinca muito com esse negócio do ovo, né? O ovo um dia faz bem, o ovo outro dia faz mal, faz bem, faz mal. Então, quer dizer, o que mais a gente... Eu vou te falar, eu acho que hoje a ciência mais erra do que acerta. Eu não estou falando mal da ciência não, pessoal. Ela é fundamental, é importantíssimo, mas faz parte do processo. É meio que uma tentativa e erro mesmo. Você vai colocando algumas coisas e às vezes a própria realidade, quando esse conhecimento começa a se aplicar, a realidade vai mostrar se ele é verdadeiro ou não, né? E pelo menos eu penso dessa forma, né? Eu não acho que a ciência ela é verdadeira em si mesma. Pelo contrário, só quando você coloca esse conhecimento à prova, né, que eu falo que é um conhecimento virtual, no mundo paralelo, uma realidade controlada, quando você joga, é como se fosse um treino, né? Você treinou ali e deu certo, agora vamos para o jogo, vamos ver se vai dar certo. É aí que vai dizer se é ou se não é. Muitas vezes o que você treina na hora do jogo, o adversário, você não combinou com o adversário, ele faz uma coisa diferente. Assim também é na ciência quando você transfere esse conhecimento para a vida real. Nem sempre é uma reação tão direta, né? Então a ciência pode se equivocar e é absolutamente normal. Muitas vezes é nesse processo de indas e vindas que a gente vai aperfeiçoando, né? Esse conhecimento. Então, assim, eu vou trazer alguns livros, né? Aqui eu vou começar a levantar alguns livros. Esse livro aqui é muito interessante, né? Mito e Ciência. Esse Wolfgang Schmidt, ele é um cientista muito importante, é um físico. Ele foi o cara que resolveu o problema das algumas assim, essas naves, né? Como é que eu posso dizer aqui? Esses foguetes espaciais, quando eles precisavam retornar à Terra, eles tinham grandes dificuldades, né? E foi ele que resolveu esse problema. Ele desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer com que eles retornassem à atmosfera terrestre. E ele faz um livro, o nome já é sugestivo, né? Ciência e Mito.
Então, quer dizer, tem muito mito na ciência hoje ainda, galera. Tem muita coisa a ser questionada. E ele fala do cientificismo, que ele chama, que é essa produção de conhecimento, que muitas vezes não é de uma maneira séria ou como deveria ser, e que só uma pequena parte de fato é ciência. Tem esse outro livro aqui já no âmbito brasileiro, né, Corrupção da Inteligência. É um livro que mostra como ele fala muito da intelectualidade, como os intelectuais no Brasil se corromperam assim nas últimas décadas, assim como outros setores também, né? Então, assim, como eu falei, a ciência, os intelectuais, os estudiosos, eles não fogem disso, como a gente passou por uma questão moral e ética, uma crise geral no Brasil, na intelectualidade não foi diferente, né? Isso esbarra na ciência, né? Também. Você tem esse livro aqui, do Maquiavel Pedagogo, que fala como educação nas últimas décadas, né, fala num âmbito mais global, como ela também sofreu algumas críticas, algumas crises, né, algumas intervenções, inclusive do Estado, né, de governantes tentando prejudicar. Mais recentemente agora eu tô lendo esse aqui, o Enigma Quântico, que fala como a física medieval, né, dos escolásticos ajuda a compreender a física quântica, né, que os físicos de hoje que perderam aquele conhecimento do passado, né, principalmente depois da Revolução Científica, para o mundo só físico, como eles têm dificuldade de interpretar a física quântica, né? Então os físicos vão ter que voltar a estudar lá São Tomás de Aquino para entender. Eles já previam de fato que você vai ter algum momento que você tem uma coisa que não é nem matéria e também é e não é, né? Que é essa questão da física quântica. E esse pretendo começar hoje, né? Que é sobre a desinformação, né? Um ex-agente soviético que escreveu esse livro, que fala, a pessoa que não tiver essa noção de desinformação, né, que não é erro de comunicação ou erro de informação, não, é informação veiculada de forma errada, de maneira proposital e planejada, né? É isso que eu falo. Quando eu vejo a grande mídia defendendo muito uma opinião de maneira homogênea, eu já desconfio logo, né? Eu já sei que tem merda na parada, tem alguma coisa aí. Então eu já desconfio logo. Então esse livro ele é um livro para eu até me atualizar nessa discussão, né? Porque hoje a gente vive a guerra de hoje é de informação. Assim, a gente tem uma guerra de informação cultural, de produção de conhecimento e de desinformação, né? De contra conhecimento, vamos dizer assim, muito grande, né? Então é importante. A pessoa que não tiver essa noção de quanto conhecimento é produzido para enganar as pessoas, né, não vai entender a política hoje, não entende a economia, não entende a educação, não entende a tecnologia, não entende a saúde, não entende nada. Então esse é um ponto chave, né? Não só esse livro, né, tem vários outros, né, todos esses eles abordam de alguma forma, né, eu tenho até um outro ali que eu não peguei, que fala como a música foi utilizada também para, né, a queda da qualidade musical foi utilizada também para influenciar nesse âmbito, né? Então é isso aí, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Se você achar que merece, outras pessoas precisam ver, curte, compartilha e até a próxima aí, galera. Abraço!